aí, pessoal? Tudo bem? Mais um O que cai na prova discursiva. E hoje a gente vai falar de uma banca bem legal, que inclusive vem sendo cotada por alguns colegas como uma possível e forte candidata para assumir aí o concurso da Receita Federal. Pois é, se você aí já falou, vamos falar de FGV, seja muito bem-vindo ao Que Cai na Prova Discursiva, cujo assunto é Fundação Getúlio Vargas. Vamos falar sobre FGV, vamos falar sobre prova discursiva da FGV, o que se diz da banca por aí, como essa banca realmente é e quais são os cuidados e a postura necessária para você que deseja encarar um concurso organizado por essa banca, que é, sim, uma banca muito respeitada, muito conceituada e que tem algumas características interessantes para a gente conhecer. Vamos lá, então? Preparei um materialzinho legal que tem alguns direcionamentos para a gente. É para lá que a gente vai agora, porque o que cai na prova discursiva de hoje é sobre a FGV. E sim, tem bastante gente aí crédula em relação à FGV assumir o concurso da Receita Federal. Olha que não é uma ideia muito má, hein? É uma boa ideia, principalmente se ela vai em consideração que a FGV faz correção de OAB, né? Então é uma banca conceituada e que tem gabarito para isso. Vamos lá. Primeira consideração importante, tem muita gente que fala que a FGV é uma banca difícil e imprevisível. É meio complicado pra gente. Na verdade, se a gente for pegar em qualquer banca, né? Qualquer banca, realmente o nível de exigência das questões ali da FGV é bastante elevado. Inclusive, é um dos critérios para que se acredite que a concorrência ali, FGV Sebrasp para a prova da Receita, seja bem acirrada. Mas o que acontece? A banca gosta de cobrar todos os conteúdos, e realmente isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Pra gente, eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito terrível em relação a vamos adivinhar. Não consigo, não dá. Algumas bancas são mais previsíveis, outras não. Essa é uma imprevisível, que pode cobrar qualquer coisa de você. Haja vista o exemplo que eu coloquei aqui de questão discursiva, a gente já vai chegar lá, você vai entender por quê. Então, realmente, é uma banca um pouco mais complexa, porque tem esse cuidado de colocar praticamente tudo ali na prova, mas é sim, bem imprevisível. Pode vir coisas ali que a gente nem imaginava. Então, precisa caprichar. Se é uma banca difícil, se é uma banca imprevisível, qual é a nossa postura diante dela? De todo cuidado, de principalmente observar provas anteriores para tentar se aproximar dessa linguagem, desse perfil e de repente não ser pego aí de surpresa diante de uma prova de alta complexidade, né? Então essa é uma estratégia bem interessante. Voltando lá porque a gente tinha as provas discursivas, em alguns casos, não são todos, elas são provas bem extensas e eles gostam de variedade em relação à tipologia textual presente na prova, isso é bem legal. Então, algumas provas são extensas, outras nem tanto. A que eu vou usar hoje de exemplo é uma prova bem extensa, mas tem muito concurso organizado pela FGV que nem discursiva tem, então isso é legal também da gente considerar. No entanto, os encaminhamentos das provas são sempre bem definidos, fica claro o que é para fazer. E isso é bom para a gente, porque quando você tem uma banca que mesmo sendo difícil, mesmo sendo considerado de alta complexidade, mas que tem encaminhamento bem definido, você sabe o que tem que fazer. Então, aí é uma questão de organização, de prática, porque a excelência na escrita ela é fruto de muita prática, tem que suar ali mesmo e escrever bastante. Então, como os encaminhamentos eles são claros, você sabe o que é para fazer, nesse sentido a gente tem uma tranquilidade em relação a quem está bem preparado, se sente tranquilo para fazer a prova, tá? Mas o que a gente tem aqui para observar? O que você não pode esquecer? Isso aqui é um ponto bem importante. Tem que fazer um bom uso de linguagem, tá? Então, como é que eu vou enriquecer a minha linguagem? Lendo bastante. Quanto mais, leituras de qualidade, tá? Isso aí é bem legal. Às vezes as pessoas pensam assim, eu só tenho que ler volume. Então, eu vou na quantidade. Não, veja a qualidade. Às vezes é melhor você fazer uma leitura de qualidade a 10 leituras que não tenham ganho significativo, tá? Então, tem que fazer uso de uma boa linguagem, e a linguagem você exercita, você melhora, você potencializa com a leitura. Também precisa caprichar na coerência e na coesão, então a textualidade é algo bem presente aqui, não se esqueça, coerência, unidade de sentido e coesão, a questão do uso, né, dos mecanismos linguísticos para a criação das relações lógico-semânticas. Então, a coesão é que junta as informações e constrói sentido, tece esse sentido. A coerência, ela mantém essa unidade. Precisa apresentar
um domínio lexical e gramatical. O que isso significa? Tem que ter um bom vocabulário, a leitura aí de novo, e conhecer as regras, tá? Então, o domínio lexical, conhecimento de palavras, justamente para você evitar um mal terrível das produções textuais, que é a repetição de palavras. Então, capricha nisso que a banca vai exigir de você. E lógico, né? Uma boa argumentação vai garantir o sucesso na prova discursiva. Eu assisti a um filme uma vez, recomendadíssimo, e recomendo para você, se tiver um tempo bacana para entretenimento, Obrigado por Fumar, é um filme bem legal, não é um filme que, tá, professor, obrigado, tá fazendo apologia ao fumo. Na verdade, conta a história de um lobista da indústria tabagista, mas é muito legal. E tem uma parte que ele faz um comentário, ele está orientando o filho, ele é um lobista, então ele ganha, né, em cima de argumentação e de discurso. Ele está ensinando ao filho dele, ele diz um negócio que é bem legal. Fala, meu filho, argumenta corretamente e você não estará errado. Isso é real. Argumentar não é negociar. E a maioria das pessoas quer negociar. Você não tem que negociar, você tem que argumentar. Então, não, é o que eu digo, por exemplo, para os meus alunos adolescentes. Não vai chegar para mim e falar, professora, se você fizer uma prova fácil, assim, ou se você me dá, eu vou fazer. Não, isso é negociação. Argumenta, me convença. E como é que você vai me convencer? Com dados estatísticos, com pesquisas, com pessoas que sejam experts no assunto, com fatos históricos que comprovem aquele posicionamento. Então, argumento, uma boa argumentação faz toda a diferença, e aí não só na FGV, mas em qualquer banca. Então, se você cuidar, né, seguir esse caminho aí de uma boa linguagem, de um domínio vocabulário, um domínio de regra, coesão, coerência, e tem que saber argumentar, eu tenho a certeza de que você vai fazer uma excelente prova. E não é porque é difícil, é imprevisível, é impossível, é de outro planeta. Não vai haver o que segure, o que impeça você de alcançar sucesso nessa prova, tá? Então, quando a gente pensa em FGV, tem que tomar cuidado? Tem. Mas se você estiver aí se preparando, se você for uma pessoa organizada, uma pessoa metódica, sobretudo metódica, eu tenho certeza de que não vai ter tempo ruim. E aí, né? Como é que se corrige uma prova da FGV? É o que a gente vai ver agora. Eu vou te mostrar um critério de correção e depois eu vou te mostrar a proposta que foi apresentada para esse mesmo critério. O critério foi printado do edital. Porque sim, os critérios vêm nos editais, é por isso que nas minhas aulas aqui no Prova, eu sempre começo pelo edital, porque ele está dizendo o que vai ser feito. Aí você já sabe o que você tem que fazer. Então aqui a gente está vendo uma planilha de correção. Correção dividida em duas partes. A primeira avalia a estrutura textual global e a segunda parte a correção gramatical. Quando ele fala em estrutura textual global, ele está falando de texto. Então, essa proposta valia 20 pontos, 15 foram atribuídos à primeira parte e 5 à segunda parte. Isso é uma coisa de, opa, já gostei, né? Veja que a divisão aí já está, né? A maior parte para o conteúdo, a menor parte para a gramática. Ainda assim, né? Para os conhecimentos linguísticos. Ainda assim, tem um peso. Então, como é que essa estrutura é avaliada? Primeiro, a abordagem que se tem do tema. O que ele vai observar? 8 dos 15 pontos para isso. Capacidade de o candidato selecionar argumentos convincentes dentro do perfil esperado, aí leva em consideração o que eu falei ali, de você ter uma boa linguagem e tal, né? Assim como uma boa seleção desses argumentos. Então, você pegou o que é bom e você fez uso desses argumentos. Ó, foi uma sacada interessante, opa, olha aqui, essa perspectiva aqui foi legal, olha o viés que o candidato assumiu aqui. Então, ele está observando como você vai encarar o tema. A segunda parte, a progressão textual, vai avaliar coesão e coerência, veja, são 7 pontos, né? Coesão e coerência entre os parágrafos, né? A distribuição do tema por uma evolução adequada de suas partes. O que ele está olhando ali? A organização do texto. Tem a introdução, apresenta o assunto, tem o desenvolvimento, em que esse assunto é fundamentado, tem a conclusão em que ele se finaliza. Então, aqui a gente está observando a estrutura do texto mesmo. Então, ele observa e avalia o olhar que você tem em relação à temática, mas também como você organiza isso na sua redação. A segunda parte, de correção gramatical, então, ele vai observar o quê? Olha só o que está dizendo aqui. A correção gramatical será considerada sob o aspecto da melhor expressão escrita do ponto de vista comunicativo, ou seja, de sua adequação à situação. Então, a dissertação argumentativa pressupõe que tipo de linguagem? Uma linguagem formal, com correção, com clareza. É isso que ele vai observar. Então, como é que eles avaliam? Primeiro, a seleção vocabular e depois a norma
culta. Então, 2 pontos para o vocabulário, 3 pontos para a norma padrão. Aqui você perde nota. Então, é 0,2 por erro. E que tipo de erro? Ó, o que é um problema? Troca entre parônimos, parônimos são palavras parecidas, emprego de palavras gerais por específicas, então quando você não tem a precisão vocabular, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, os agírios, a expressão idiomática, expressões regionais, marcas de oralidade, tudo aquilo que a gente fala nas aulas aqui que você não pode. Então, veja que a banca observa isso na correção. E, dentro de norma culta, os problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. E aí você pede 0,3 por erro. É assim que a sua nota é construída. Essa estratégia aqui avaliativa, esse critério de avaliação foi em função dessa proposta aqui, ó. E uma proposta bastante extensa, diga-se de passagem, ó. São bastante conhecidos os 7 pecados capitais tradicionais, mas em função das mudanças ocorridas na sociedade atual, o Vaticano criou em março de 2008 um conjunto, e é recente a proposta, hein? Um conjunto de novos pecados adaptados à era da globalização. E aí vem esses pecados enfileirados, tá? Experimentos moralmente dúbios com células-tronco, não vou ler tudo, só pegar o tópico. Uso de drogas, poluição do meio ambiente, agravamento da injustiça social, riqueza excessiva, não nos enquadramos nisso, né? Geração de pobreza, violações bioéticas, como, por exemplo, o controle de natalidade. E aí vem a pergunta, então, o que ele coloca ali para a gente entender? As considerações do Vaticano em relação ao que seriam pecados capitais, lembra dos pecados capitais, luxúria, ira, tá? Então, uma novidade, né? Essas informações que eu mostrei aqui agora teriam sido divulgadas pelo Vaticano como novos pecados capitais e que se associam à contemporaneidade. E aí vem o questionamento, olha o que foi perguntado nesse concurso. Qual desses novos pecados capitais lhe parece mais danoso ao ser humano? E aí, uma perspectiva totalmente pessoal. Como é que eu vou avaliar? Olha o risco de você ser uma pessoa pouco informada, porque ele vai avaliar a sua abordagem do tema. Então, ele está perguntando, é muito pessoal isso aqui. Faça um texto dissertativo argumentativo, então você tem que pôr a sua opinião e tem que me convencer dela, com número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, redigido em linguagem culta, defendendo sua posição de modo claro e convincente. Tá, de tudo aquilo, o que parece ser mais danoso? E aí a construção do texto vai seguir necessariamente aquela linha de raciocínio. Encontrou a resposta? Tá, por quê? E aí você vai elencar as justificativas. O texto por si só não é difícil, mas olha como traz uma temática que coloca muita gente em desconforto. Por quê? Porque me diga quem, isso é consciência, que está se preparando para um concurso, de um tribunal, de uma carreira policial, de qualquer outra coisa, e que vai ficar pensando nisso. As pessoas não pensam, porque elas tendem a seguir a linha de raciocínio do preparo ali. É um concurso para TRT, então eu só vou pensar coisa trabalhista. Veja como o conhecimento de mundo também aparece. E a banca, essa banca em especial, faz questão de trazer. Então, isso aí, meus amigos, é FGV. Dá para fazer, dá para encarar? Lógico que dá, principalmente se você estiver bem ciente do que é a banca, como ela funciona e, sobretudo, para o teu concurso, o que o edital diz sobre os critérios de avaliação do texto. E é aí que você vai balizando ali, é aí que você vai se organizando, aparando arestas, se for o caso, em relação à forma como você vai realizar essa prova, tá certo? Essa era a FGV, esse foi o que cai na prova discursiva de hoje. Então, espero que você tenha gostado. Se não está inscrito, se inscreve no canal para que possa receber aí as informações e as novidades sempre que forem saindo novos comentários, ok? Beijo grande para você, muito obrigada de assistir, acompanhar aí o que cai na prova discursiva e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau!